Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Lição 7, classe de jovens. A paz de Cristo para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Denis Pereira e a todas as nossas redes sociais, para mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Semanalmente nós estamos aqui com as classes de jovens, juvenis e adolescentes. Por isso é muito importante sua participação. Nós já ficamos gratos, agradecidos a Deus pela sua vida que nos acompanha aqui toda semana. É muito importante que você deixe aí o seu comentário. O seu comentário nos ajuda, o seu comentário nos motiva. Deixe aí o seu comentário, como muitos irmãos têm feito. Deixado aí o seu comentário, não dá para ler todos, só vou citar alguns aqui. Naibene, Rodrigo Orlando, Família Souza, estiveram por aqui comentando. Guilherme Alcântara, Marina Guimarães, também esteve aqui comentando Viviane Ramos, tá? Ela dá aula para o departamento infantil, e muitas pessoas que escrevem para nós, que comentam. Isso é muito bom, irmãos, isso mostra a importância do nosso trabalho. Ana Paula Santos, Proneia, tá aqui, sugestão de filmes e séries, né, que é o nome do canal da pessoa. Nayeli Oliveira, Bruna Raquel, Fernanda Feliciano, Jocélio Dias dos Anjos, Valmir Júnior e tantos outros, Cida Rodrigues e tantos outros que têm comentado aqui os nossos vídeos. Comente você também e não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Nós estamos alcançando aí já uma comunidade de quase 20 mil pessoas semanalmente sendo edificados pela palavra de Deus por meio das lições da Escola Dominical e de outros conteúdos que postamos aqui também. Dê uma olhada aqui nesse canal. Esse canal é o canal da palavra. Siga o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Inscreva-se no canal. Nós estamos chegando a 20 mil inscritos. Eu conto com você. Inscreva-se no canal. Pegue o link das nossas aulas, dos nossos vídeos. Envia para os seus alunos, envia para os seus amigos. Compartilhe, ajude este canal a crescer. Mostre para o YouTube que é importante, curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. Lição 7, classe de jovens, Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Ao longo deste trimestre, nós temos visto e falado sobre diversas pessoas. E agora, o exemplo que nós vamos abordar aqui não é nós diremos assim que não é um bom exemplo, tá certo? Não é um bom exemplo, é uma pessoa conhecidíssima entre nós e é sobre ela que nós vamos falar. 2 Reis 9:22, que está dizendo assim: sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Temos 3 objetivos nesta lição: mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal, explicar como era a influência de Jezabel em Israel, saber como se deu o fim de Jezabel. E aí, já pegou lápis e papel, ou caneta e papel, bloco de notas para fazer anotações? Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante nessa nossa lição. O reino do norte, Israel, ele se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Dentre estes reis destaca-se o rei Acabe. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria movida por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. Nós vamos ver nesta lição o impacto que este casamento, esta união de Acabe com Jezabel teve para o povo de Israel. O impacto, a influência negativa para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus. A escolha de Acabe por este casamento trouxe consequências seríssimas, não só para ele, não só para Jezabel, mas para todo o povo de Deus. Se eu pudesse aqui já colocar uma frasezinha: cuidado com as alianças.
As alianças, muitas vezes, elas não têm impacto apenas nas nossas vidas. Nós precisamos olhar ao lado, nós precisamos olhar para frente e ver que tipo de impacto certas alianças terão em nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam. Na dúvida, não faça aliança. Uma mulher com fé para o mal. Jezabel era uma mulher fenícia, tá? Um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu recursos e fama, e há quem considere os fenícios como cananeus, devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e Palestina 2000 anos antes de Cristo. Eles elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Então é a esse povo que, quando Elias se casa com Acabe, ele faz aliança com toda a casa de Acabe. Ele faz aliança com toda a influência, ou melhor, quando Acabe se casa com Jezabel, ele faz aliança com todo o povo de Jezabel e, portanto, com aquilo que eles professavam. E Acabe não faz isso sem saber quem era Jezabel, não é? Jezabel foi criada na cultura dos fenícios e sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada na infância. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal e de Astarote. Tá? Baal era o deus fenício, o deus da fertilidade, não é? E Astarote também. Então, nós vamos ver aqui que tipo de influência que isso vai trazer para o povo de Israel. Fiel ao culto a Baal, Jezabel não hesitou em levar sua crença para a terra de Israel. Ela não levou só sua fé, ela levou o próprio culto a Baal para dentro de Israel. O povo de Israel sempre se viu tentado à idolatria, ao paganismo. Mas o que Jezabel faz é trazer o culto pagão para dentro de Israel, para o meio do povo de Deus. Eles criam em deuses, os fenícios, o povo de Jezabel, que existiam na mente dos seus adoradores. Um caso excepcional aconteceu lá na terra de Jezabel, de Macedônia, que creu no Deus de Israel, não é? Aquela mulher que foi mandada a Sarepta para cuidar do profeta Elias, não é? Essa foi uma experiência muito poderosa, não é? Porém, isso não teve impacto nenhum sobre Jezabel. A influência de Jezabel na história de Israel é registrada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Tá? Acabe foi um rei tão mau que ele fez muito mais mal. O mal que ele praticou foi maior do que todos os reis que vieram antes dele. Ele andou nos pecados de Jeroboão. Olha só, é dito que o rei Acabe andou nos pecados de Jeroboão. Esse homem era um valente operário nos tempos de Salomão e foi escolhido pelo Eterno para ser rei das tribos do norte. Deus disse a ele por meio do profeta Aías que reinará sobre tudo que desejar tua alma e serás rei sobre Israel. A promessa era grandiosa, mas ao assumir o reinado, ele esqueceu-se da promessa, colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e convenceu o povo que seria trabalhoso irem a Jerusalém para adorar. E com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Então, ele tinha uma promessa de que reinaria e teria um reino poderoso, mas ao assumir o reino, ele esqueceu-se de Deus, ele esqueceu-se da promessa de Deus. Ou seja, não basta tomar posse da promessa, é preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Não basta tomar posse da profecia, é preciso obedecer a palavra de Deus. Saul tomou posse da promessa, da profecia, da unção, mas desviou-se dos caminhos do Senhor. Como se não bastasse Acabe se esquecer, não é, das coisas de Deus, da promessa de Deus, ele vai e se casa com Jezabel, filha de um rei pagão. Ela vai influenciar fortemente Acabe, porque Acabe já não temia ao Senhor. Então, um rei que já tinha laços, alianças com o paganismo,
Quando ele se casa com Jezabel, essa aliança se torna ainda muito mais forte, ela se torna uma aliança muito mais manifesta, e ele se mostra um homem altamente influenciado também para o mal. Ele casou-se sem consultar o Eterno, e isto fez com que seu reino se destacasse por maldades e pelo desvio do culto a Deus. A influência de uma mulher na vida de seu esposo é determinante também para a sua história. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Agora vale lembrar, porque Acabe era um rei influenciável, muito fácil de influenciar. Acabe, por não temer ao Senhor, ele se deixou influenciar pelo mal. Eu repito, quando ele casa com Jezabel, com certeza, ele sabia quem era Jezabel. Ele sabia que tipo de aliança que ele estava fazendo, e muito provavelmente ele fez consciente e premeditadamente esta aliança, porque ele não temia o Senhor. Se ele temesse o Senhor, ele não tinha feito essa aliança, não é? Os jovens sempre perguntam sobre jugo desigual. Os jovens sempre perguntam isso. E nós aqui temos um jugo igual para o mal, na realidade. Porque Acabe, embora é rei em Israel, do povo de Deus, ele não teme ao Senhor. Então a aliança que ele faz é uma aliança que está no nível dele. Quantas vezes Deus quer nos fazer conquistar coisas extraordinárias, mas se o nosso coração não estiver voltado para Deus, nós faremos alianças erradas. Se o nosso caminhar é errado, nós faremos alianças erradas. Se andarmos por caminhos errados, encontraremos pessoas erradas. E quando nós andamos de maneira errada, nos comportamos de maneira errada, fazemos alianças erradas, nós nos afastamos das bênçãos de Deus para a nossa vida, e dentro desse aspecto de Acabe, muitas pessoas acabaram sofrendo. Sua influência em Israel, levando Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder tem a capacidade de influenciar seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel. Quando se casou com Acabe, levou consigo o culto a Baal. Esse culto trazia o costume da prostituição cultual, pois Baal era considerado o deus da fertilidade. O termo Baal pode significar senhor, dono, não é? Possuidor, marido, não é? Então era assim que ele era chamado. Ele era representado geralmente por um touro, não é? E tinha também a questão dos elementos da natureza, né? O deus da tempestade e tal. Então, num ambiente muito marcado pela colheita, não é? Era muito interessante. Isso tinha um potencial de despertar a curiosidade das pessoas que dependiam da colheita, que viviam da agricultura, não é? Agora, o povo de Israel, eles têm o Deus que abre os céus, que manda o maná, que deixa as águas amargas doce, que faz água sair da rocha, mas é apresentado a eles, agora não por alguém que está fora, não, agora por alguém que faz parte da liderança do povo, é apresentado a eles o Deus da fertilidade em todos os aspectos, tanto na questão humana quanto na questão da agricultura, da agropecuária, o Deus da fertilidade. Eles se esquecem que todos os deuses adorados pelos egípcios, que representavam estes poderes da natureza, foram derrotados. Mas aqui, como está vindo de cima, né? Como está vindo de alguém influente, eles acabam sendo levados a essa idolatria. Tanto Baal quanto a deusa Astarote são deus da fertilidade. O povo acreditava naquela época. Então, era muito comum, era uma forma de prestação de culto, a prostituição cultural. Olha isso aqui. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultural e a bebedeira, a quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazida pela ingestão de vinho mostravam bastante o tipo de comportamento ao que seus adeptos estavam
acostumados. A própria Jezabel é descrita como uma pessoa que agia com prostituições e feitiçarias. Se eu pudesse fazer uma pergunta para Acabe é: como é que você vai me fazer aliança com uma pessoa dessa? É uma pessoa que não tem nada a ver com o povo de Deus, não tem nada a ver com aquele lugar, não tem absolutamente nada a ver. Mas o inimigo é astuto e ele precisa apenas de uma brecha para entrar e dominar tudo. Como se não bastasse, Jezabel também era uma matadora de profetas. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Eterno, não é? Nós temos lá o grande acontecimento lá no Monte Carmelo, não é? Quando Elias manda reunir todos os profetas, não é? E depois do que acontece, cai fogo do céu, Elias mata todos os profetas de Baal e de Astarote, não é? Jezabel diz para Elias, manda avisar Elias: olha, faça-me os deuses e outro tanto, se até amanhã esta hora não te fizer na tua vida o que você fez a todos estes que acabaram de morrer. Porém, qualquer atividade tida por profética que não exalte ao Eterno não pode ser considerada como sendo divinamente inspirada. O que ela fez? Ela matava os profetas que falavam em nome de Deus, a palavra de Deus, e ela instituiu também em Israel um tipo de profecia estatal, não é? Eram os profetas do Estado, pagos pelo governo, comiam na mesa do governo, né? Então Israel estava cheio de profetas, mas não necessariamente Deus estava falando por intermédio deles. Um dos grandes detalhes do ministério profético é o confronto, não é? Quando o ministério profético não tem nenhum tipo de confronto às injustiças sociais, ao pecado, opa, peraí, tem algo errado, porque o ministério profético é um ministério confrontador. A profecia é fruto direto da revelação divina. Ela não advém dos estudos, da leitura de um texto sagrado, de sua análise, interpretação e homilética, pois essas são atividades do intelecto humano. Não foi pela atividade intelectual humana que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe, ou que José foi pai de Jesus, ou que José, o pai de Jesus, teve as orientações que preservaram a vida do recém-nascido. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Então Deus é aquele Deus que fala. O ministério profético, ele tem se calado no meio da igreja. As pessoas confundem o ministério profético com a pregação. A pregação é uma profecia, porque quando estou pregando, estou falando a palavra de Deus. E pregar é profetizar, e profetizar também é pregar. Mas aqui estamos falando do ministério profético. É a profecia como dom, não é fruto de alguém que leu a Bíblia, embora a profecia sempre precise estar alinhada à palavra, centralizada na palavra, porque Deus não é Deus de confusão e a Bíblia é o nosso é o nosso livro de regra, de fé e prática, verdade absoluta. Então, nenhuma profecia de Deus é contrária à sua própria palavra, mas estou falando de profecia como dom, quando Deus toma alguém e o usa para alertar a igreja, para falar com a igreja, para edificar a igreja, para consolar a igreja. Aliás, a Bíblia diz que os dons espirituais são para a edificação da igreja. Então, se nós quisermos uma igreja edificada, nós precisamos voltar a ambientar a igreja num ambiente fértil para a proliferação e para a perfeita manifestação dos dons espirituais, entre eles o dom de profecia. Jezabel também, além de trazer o culto de Baal para Israel, além de matar profetas, ela matou um inocente. Acabe fez uma gracinha que ele queria comprar uma terra e aí Nabote não quis vender. Por que Nabote não quis vender a sua herança? Seria muito ótimo negociar com o rei. Nabote não quis vender porque aquela herança, e Acabe sabia disso, aquela terra era herança de família. E herança de família dentro da lei não podia ser vendida. Por quê? Porque senão lá na frente as famílias
começariam a se empobrecer, não é? Então, herança de família era para ser preservado de geração em geração. Então era do pai, o pai passava para o filho, depois esse filho para o seu filho, esse filho para o seu filho, e ia passando de geração em geração, de maneira que todas as famílias sempre teriam algo para se sustentar, para viver, não só para morar. Quando a gente fala de terra, é um lugar para morar, naquele caso, um lugar para morar, para plantar, para criar animais, ou seja, fazer a parte da agricultura familiar. Então, se desfazer de uma herança era colocar-se numa posição complicada. Abreviadamente, você teria algum tipo de recurso, mas com o tempo os recursos esgotariam, e aí? Já era. E isso em larga escala traria pobreza para o povo. Então, dentro da lei está estabelecido que a herança de família, a terra de família, não deveria ser vendida. Acabe sabia disso. Nabote não quis vender. Acabe, por um capricho seu, ficou tristezinho, foi falar com Jezabel. Jezabel criou todo um esquema e fez com Nabote o que fizeram com Estevão, né? Trouxe ali testemunhas falsas que testemunharam em nome de Deus e Nabote acabou morto. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido. Simplesmente se levantou e foi apropriar-se das terras do morto. Ou seja, para Acabe, os fins justificam os meios. Não importa como se chegue, o importante é chegar. Não importa como se alcance, o importante é alcançar. O importante é colocar as mãos naquilo que se deseja, aconteça o que acontecer, pise em quem tiver que pisar. Ou seja, mesmo Jezabel tomando todas estas atitudes, quem é o rei? É Acabe. Então, na sua omissão, ele está se tornando conivente, complacente, cúmplice de tudo que Jezabel está fazendo, ok? Até porque ele conhece Jezabel, ele sabe que Jezabel não é nenhuma flor que se cheire, então ele sabe que os meios de Jezabel são escusos, não é? Ele estava perto dela, não é possível que todo mundo via e ele não via, ele não era cego, ele sabia de tudo aquilo. Então, na realidade, o coração mau de Acabe se aproveita da malignidade de Jezabel. É o casal perfeito, é dois corações distantes de Deus que se unem para praticar o mal. Mas Deus não se deixa escarnecer. O fim de Jezabel tentou com Acabe destruir Elias. Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, homem temente que escondeu 100 profetas e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Mesmo assim, ele não deixou de obedecer a Deus e de ser usado de forma poderosa. Muitos milagres foram realizados por Elias e Jezabel teve a oportunidade de se arrepender. O que acontece é que para Jezabel, uma mulher maligna e vinda de toda uma cultura pagã, mística, cheia de feitiçaria, para ela enxergava o Deus de Israel como apenas mais um Deus, como mais uma divindade. Por isso, o final de Jezabel é trágico. Ela foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, matou os profetas do Senhor e foi responsável pelo assassinato de Nabote. As atitudes, os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a sua morte por 2 vezes. Tem gente que diz, mas Deus é Deus de amor, Deus não se deixa escarnecer. A justiça de Deus, só tem uma coisa que aplaca a ira de Deus, a justiça de Deus. É um coração contrito e quebrantado. O salmista diz no Salmo 51:17, é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Só tem uma maneira de aplacar a ira de Deus, é ativando a sua misericórdia. E só tem uma coisa que ativa a misericórdia de Deus, é um coração quebrantado, é um coração arrependido, é um coração disposto a mudar de rumo, mudar de rota, o que não era o caso de Jezabel. Então Deus, ele é
ele é eterno e ele é imutável. Ao pecador, ele não tem por inocente. Só tem uma coisa que nos inocenta diante de Deus, é quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão. E aí não é que ele muda de pensamento. Não, ele na sua justiça e imutabilidade, ele manifesta a sua ira contra o pecador que não se arrepende, ou a sua misericórdia quando o pecador se arrepende. Por isso que ele dá oportunidades. Jezabel teve diversas oportunidades e Acabe também, mas pelo relato bíblico nenhum dos dois aproveitou nenhuma. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem injustiçá-la, e cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel. Talvez a grande lição dessa aula de hoje tem a ver com as alianças que nós fazemos. Nós servimos um Deus que é vivo e um Deus que é comprometido com o seu povo. Então nós precisamos nos aliançar com quem é comprometido com o nosso Deus, em todas as esferas. Conversando com algumas pessoas uma vez, eu disse a uma pessoa especificamente, eu disse, não adianta dizer que Deus está no negócio se você está fazendo alianças erradas. Tem gente que está, em nome de Deus, fazendo alianças erradas. Isso é um perigo. Não funciona assim. Citar o nome de Deus, citar o evangeliquez no meio de alianças erradas, não funciona, não serve para nada e não muda a situação. O que muda a situação é fazer as alianças certas debaixo do temor de Deus, seguindo a orientação de Deus. Acabe tinha tudo para ser um rei diferente, porque nós não somos obrigados a continuar uma trajetória de derrota, uma trajetória de maldade, malignidade, de erros. Não, nós podemos interromper. Acabe podia interromper toda a trajetória de reis ímpios de Israel. Porém, ao invés disso, ele maximizou, ele potencializou a maldade de todos que vieram antes dele. E o seu fim foi trágico. Que nós possamos aprender com essa lição, a olhar para trás e entender que nós podemos criar uma nova história, construir uma nova história. Não importa se quem veio antes de nós teve comportamentos errados, teve comportamentos nocivos, destrutivos, a vida, a fé, enfim, todos os aspectos, não importa. Nós podemos decidir hoje que a partir da nossa história, um novo tempo vai chegar para a nossa vida, para a nossa história e para todos que estão à nossa volta. Cabe a nós decidirmos temer ao Senhor. E quem teme ao Senhor não faz esse tipo de aliança como Acabe fez. Essa aliança, ela é altamente explosiva. Que Deus nos ajude. Por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém temente a Deus jamais faria e nem fará um tipo de aliança como esta, por mais que tenha algum tipo de benefício, que tenha algum tipo aí de, sei lá, de alguma coisa que seja interessante, não vale a pena. O preço a pagar por uma aliança errada é muito caro. Deus te abençoe. Forte abraço. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para os seus alunos. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.